Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, lá na página 12 do nosso livro de atividades, na unidade 5, como cães e gatos, nós vamos fazer a leitura de curiosidades sobre o lobo-guará e responder as questõezinhas. Vamos lá? Curiosidade. Número 1. Você já ouviu falar do lobo-guará? O lobo-guará tem uma pelagem avermelhada por todo o corpo, mas o pescoço, as patas e a ponta da cauda são pretos. Vive sozinho e só fica junto com outros lobos na época de acasalamento. Caça à noite, mas se alimenta também de plantas. Precisa comer a fruta do lobo, a lobeira, sem ela pode ficar doente e morrer. Então, esse texto é de Zuleika Murrier, tá? E esta é uma curiosidade sobre o lobo-guará, tá bom? As fotografias a seguir retratam lobos, cada um de uma espécie. De acordo com a descrição do texto, qual deles é o lobo-guará? O lobo-guará é aquele que tem a pelagem avermelhada. Será que é esse? E ele tem patas e a ponta da cauda preta. Qual deles será? Esse tem as patas claras, esse tem a pelagem acinzentada, então não são esses dois. O lobo-guará é o terceiro, né? A terceira imagem. Olha só como que ele é, quais são as características dele, né? Então, olha só. Pinte no texto o trecho que descreve as características físicas do lobo-guará. É o que nós acabamos de observar, né? O lobo-guará tem uma pelagem avermelhada por todo o corpo, mas o pescoço e as patas e a ponta da cauda são pretos. Então, vocês vão pintar esse trechinho da primeira linha e esse trecho da segunda linha, tá bom? Letra B. Quais partes do corpo do lobo-guará apresentam pelagem preta? A barriga, as patas, os olhos, o pescoço ou as orelhas? Então, são as patas e o pescoço. Aqui na página 13, o número 3 pede: completa a cena desenhando o período em que o lobo-guará costuma caçar. Nós fizemos a leitura da curiosidade e nela o lobo-guará caça à noite, né? E onde será que ele caça, né? Será que ele caça na floresta? Será que ele caça no campo, onde não tem tantas árvores? Como vocês imaginam? Além da caça, do que mais esse animal se alimenta? Dê um exemplo. Então, o lobo-guará ele pode se alimentar também de plantas. E lá na curiosidade falou sobre a lobeira, que é esta fruta aqui. Ela é a preferida do lobo-guará. Então, o lobo-guará se alimenta se alimenta de plantas, como a fruta do lobo. Ponto final. Agora, no número 5, ordene as sílabas e forme o nome de outras espécies de lobo. Então, aqui nós vamos ordenar e descobrir outra espécie. Nós conhecemos o lobo-guará. Agora, vamos observar outras. Lobo,
Lobo cinzento. Como será que é o lobo cinzento? Se vocês vierem ao Google e pesquisarem lobo cinzento, vai aparecer várias imagens do lobo cinzento e também podemos observar o lobo cinzento em 3D. Então lá ele faz sons, ele se mexe, é bem legal. Então vocês podem fazer essa observação do lobo cinzento lá no Google, tá? Próximo. Lobo, lobo vermelho, vermelho, lobo vermelho. Como será que é o lobo vermelho? O último é o lobo guará, guará, o lobo guará, que nós já vimos na nossa apostila, né? Número 6. Leia o texto a seguir sobre outras espécies de lobo. O lobo cinzento tem pernas longas e grandes pés. Os machos são maiores do que as fêmeas. Um lobo cinzento macho pesa em média 45 quilos. Contando com a cauda, seu comprimento pode ser até de 2 metros. A pelagem do lobo cinzento é, em geral, acinzentada, mas pode ser também marrom, castanha, branca ou preta. As pernas e a barriga são da cor branco amarelada. Então, aqui tem uma curiosidade, né? Um textinho sobre o lobo cinzento. O lobo vermelho pesa de 20 a 37 quilos. Seu pelo é castanho avermelhado ou cor de areia, né? Então, este é o lobo vermelho. Aqui nós temos o lobo etíope. O lobo etíope também possui a pelagem castanho avermelhada. O macho dessa espécie pesa apenas 16 quilos. Então, nós temos aqui o mais leve, né? Essas curiosidades, o que elas informam? Primeira opção, os locais em que os lobos são encontrados. Segunda, as características físicas dos lobos. Terceira opção, o risco de extinção que os lobos sofrem. Está falando sobre as características dos lobos, né? As características físicas que os lobos têm, o peso, a cor, né? Como eles são. Página 15, exercício 7. Releia o texto e escreva abaixo das imagens o nome de cada espécie do lobo, depois relacione as colunas. Este é o lobo cinzento. Cinzento. O primeiro é o lobo cinzento. O segundo é o lobo vermelho. Lobo
Lobo vermelho. E o terceiro é o lobo etíope. Lobo, tracinho, etíope. Tem acento agudo no i, tá? Então, nós vamos fazer a leitura das características e ligar de acordo com cada um. É o menor das 3 espécies. Era o lobo cinzento? O lobo vermelho ou o lobo etíope? Era o lobo etíope, né? Ele era o menor, o mais leve de todos, tá? Tem uma pelagem com cor de areia. Qual era? Era o lobo vermelho. Com a pelagem cor de areia, era o lobo vermelho. Em média, pesa apenas 16 quilos. O lobo mais leve, o lobo etíope, tá? Vai ligar lá. Em média, pesa 20 a 37 quilos. O lobo vermelho. Em média, pesa cerca de 45 quilos. O lobo cinzento é uma característica dele. E apresenta maior variação de cor na pelagem é o lobo cinzento também.